Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala que Fecha, podcast oficial da Scaler Sail. Meu nome é Eduardo Palermo, eu sou CEO da Scaler Sail e você é meu convidado para bater um papo aqui com a gente sobre um assunto que nós gostamos muito, vendas. Aqui a ideia é falar sobre vendas, o universo de vendas, desmistificar esse universo, entender o que os vendedores top performers estão fazendo, o que eles estão fazendo para gerar mais resultados, trazer mais dinheiro para a empresa. Será? E é a pergunta, né? Será que eles nasceram com esse dom ou eles foram aprendendo técnicas, colocando hábitos, novos hábitos diariamente ao longo do dia a dia dele, da jornada corporativa dele, para a empresa, para a rotina de vendas dele. E aqui nós vamos trazer de uma forma descontraída, simples e prática, especialista para falar sobre esse assunto aqui e para dar essas dicas para a gente aqui junto com você que está nos assistindo aqui, nos ouvindo. Hoje nós temos um convidado super especial aqui, que é o Gustavo Vilela. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Edu, pela oportunidade. Obrigado, Cadu. É um prazer imenso aqui estar com vocês. Para mim é nossa parceria, né? Desde que a gente começou a trabalhar junto, é muito gratificante ver como a gente conseguiu avançar e conseguir construir bons resultados. Show de bola. E, Gustavo, obrigado por aceitar esse convite. É um grande prazer ter você aqui, você ter parado o que você estava fazendo. Gustavo hoje, ele não parou. Foi visita de manhã no cliente, almoço com o cliente. Agora, antes da reunião aqui, mais uma reuniãozinha, antes da nosso episódio aqui. E parou aqui, chegou para fazer esse episódio. Então, isso é vida de vendedor, não é só ficar atrás do computador. Né, Cadu? É isso aí, sentado na mesa, né, achando que todo mundo vai te ligar, tá tudo resolvido, né? E na verdade é isso, tem que ir atrás da caça, né? A gente até brinca, tem um áudio que viralizou aí na internet aí, que é sobre a questão do vendedor que gasta a sola de sapato, né? Isso até foi bem interessante quando eu mudei para vendas, que meu chefe me deu esse áudio, né? Mandou ouvir, ouve isso aqui, né? Então eu peguei aquilo um pouco como um feedback, né? Mas uma coisa que, para mim, no mercado de tecnologia, a gente não pode levar ao pé da letra, né? Embora você tenha que visitar muitos clientes, mas também não dá para ficar abordando os clientes só com a sola de sapato, né? Na verdade, a gente vende tecnologia, é um mercado extremamente nichado, né? O tipo de produtos e serviços que a gente faz. Então a gente gasta mais telefone, mais hoje em dia videoconferência, Teams, né, Zoom, essas coisas todas, para tentar abordar o cliente, entender o problema, né? Então é um sapato meio virtual hoje, né? Inclusive nós nos conhecemos numa rodada de negócio. Né? Sim, sim. Foi até gastando a sola do sapato também. Então a ideia é essa, né? O que nós queremos trazer aqui para vocês é o que o vendedor faz na prática, né? Realmente ali, não é teoria, né? Então eu e o Cadu estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso junto com o Gustavo. O Gustavo é fera, vai trazer umas dicas aqui. O Gustavo é Mastermind, sim, Napoleon Hill. Se você já leu, já ouviu falar do Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo, é disso que a gente está falando aqui, Napoleon Hill. Essa não é só, o Gustavo não joga só ali o jogo de vendas, né? Também joga na mentalidade, tem que entender, tem que ter um mindset legal, porque vendedor tem que ter um mindset próprio, né, Gustavo? Sim. E eu acho que, você comentou do Napoleão Hill, né? Acho que mais que isso a gente aprende lá a roda da vida, né?
Então a gente precisa estar equilibrado, né? Não adianta só trabalhar muito, não adianta só também viver só o lazer, né? A gente tem que ter todas as arestas, né? Todas as pontas da estrela da vida bem equilibrado, porque vendedor é isso, né? A gente tem que estar bem. O cliente percebe, né? É como caçador, né? Quando o caçador tem medo, né? A caça percebe, né? Então você tem que estar bem, tem que passar autoconfiança, né? Porque acho que todo mundo que já foi atendido, né? Por um vendedor, aquele vendedor chega energizado, você fala, pô, não, esse cara aqui eu vou fechar negócio, porque o cara tá vibrante ali com aquilo. Agora você já chega aquele vendedor desanimado, se você já tinha alguma restrição, né, ou alguma, como a gente vai falar, objeção, né, o fato do posicionamento do vendedor já te deixa um pouco em dúvida, né? Então... E isso é legal, né, Gustavo, porque o vendedor, ele tem que estar preparado para tudo, né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui com o Cadu sobre como o vendedor ele leva os nãos, né? Sim. E cada não vai dando um soco, vai martelando ele, né? E aí, se ele não tiver com a mentalidade forte, com esse mindset, e entender como, né, fluir na vida, mesmo recebendo esses não, igual você fez, né? Reunião de manhã, depois outra, almoço com o cliente, e tá aqui. Sim. Né? E se você já tivesse cansado, né, o podcast iria para uma outra linha, nosso bate-papo aqui. Sim. Né? Então tem que falta energia, né? Falta energia. Até tem uma coisa, tem os rituais. Rituais, né? Eu, por exemplo, antes de cada reunião, eu faço um ritual, que é a posição de poder. Eu tenho que fazer. Porque senão a reunião, posição de poder, aquela que eu pego mais espaço para me sentir mais confortável. Sim. Por quê? Para o cliente não, é para mim. Porque eu tenho que mostrar. Porque uma coisa interessante, né? O cliente, ele compra o vendedor. Ele compra o vendedor. Exatamente. Depois que ele vai comprar a empresa, né? Depois disso. Legal, mas primeiro é o relacionamento. Quem é você? Né? E show de bola, legal. E aí, para começar, Gustavo, eu queria entender, nós, né? Tanto os ouvintes aqui, telespectadores que estão conosco aqui, entender quem é o Gustavo, né? O início da sua vida profissional, enfim, o que você está fazendo, como que você chegou até aqui, o que você está fazendo hoje, você pode falar um pouquinho sobre? Sim, claro, é um prazer compartilhar a minha experiência. Eu sou um cara de tecnologia, né, formação em ciência da computação, sempre fui um cara muito técnico, né, a gente na informática, na TI, a gente fala que é o micreiro, né, eu comecei montando máquina e depois fui me especializando, né, eu sou carioca, acho que pelo sotaque às vezes quase não deu para perceber, né, então eu comecei no Rio, me formei na UERJ, na Universidade do Estado lá, então sempre trabalhei muito com programação, né, essa parte toda de tecnologia, e comecei a trabalhar bem cedo, né, a UERJ no Rio ela tem um curso noturno, então que te permite fazer estágio, trabalhar. Então eu comecei dando aula de informática e logo depois já fui contratado agora o pessoal chama de Service Desk, mas na época era Help Desk, né? Às vezes, muito carinhosamente chamado de Helpscast, né? Sim. Mas eu atendia, né, suporte e depois entrei para um grupo de telecom, né, para Telefônica, onde eu fiquei boa parte da minha carreira. Foram 11 anos dentro de uma grande escola, né, que é a Vivo, que eu tenho muito orgulho, e acabei pela Vivo, saí da Vivo em 2010 e continuei atendendo a Vivo. Né, por conhecer bastante, né, terminei minha jornada lá como gerente de produção e era bem pesado, né, você não tinha, os meus funcionários brincam até hoje que falam que não sabe como é que eu aguentava, como eu conseguia, porque é uma jornada muito pesada de virar noite, madrugada,
Então isso aí eu precisei dar uma repensada na vida, equilibrar um pouco, né? A roda da vida. É, exatamente. E foi aí quando eu dei um passo para trás, falei, não, acho que aqui na minha carreira já deu, né? E eu procurei a ajuda de um coach, né? Um aconselhamento de carreira. E ele me falou, olha, você, na sua carreira, para você crescer, você tem 2 caminhos, né? Você pode ser um cara bom de dinheiro, financeiro, que me parece que não é sua formação, né? Porque você teria que ter seguido a trilha ali, contabilidade e tal, né? Na parte de finanças, ou na área comercial. Ele falou, ó, se você olhar para todos os CIOs de empresas, geralmente ou o cara é do financeiro ou o cara é do comercial, né? Na maioria. E na área de TI tem os caras que eram técnicos e que depois vão para a área de produto comercial e acabam virando presidente das empresas, né? Então eu, desde essa época, eu botei na minha cabeça como meta que eu teria que ir para a área comercial. Então comecei essa construção, né, de entender, pulei o balcão, como alguns amigos meus na época, troquei experiência. Eu falei, pô, eu tô do lado de cá, mas como é que é do lado de lá? Né? Ele falou, tem os seus ônus e seus bônus, né? Então para mim foi bom porque eu não sou um cara muito de rotina, né? E produção é rotina, né? O nome mesmo já fala rotina de produção, todo dia tinha que rodar as mesmas coisas. Apesar de que era bem animado, né? Nunca seguia muita rotina. Mas na área comercial você tem que ter mais, você tem que ser mais protagonista, né? Você tem que ir atrás, né? Não é uma coisa que você fica ali passivamente esperando. Você é passa a ser não é mais o coadjuvante, você passa a ser Você faz acontecer. Você é o diretor, você é o artista, você encena, né? Então isso para mim foi bom, né? Eu depois vou comentar um pouco, eu tenho já um lado artístico, né? Nas minhas horas vagas eu tenho uma banda e tal. Então, para mim fez muito sentido, né, essa migração para a área comercial. Aí eu tinha dificuldade ainda de como entender, de como fazer essa transição. E fui conversando, né, com o meu networking, com os meus amigos. Eles falaram, não, faz isso, vai por aqui, vai por ali. E aí eu comecei, a primeira decisão, acho que foi estratégica, foi trabalhar numa empresa onde a atividade de fim fosse a TI, onde o negócio fosse TI. Então eu saí de uma empresa com cargo de gerente executivo de TI, né, responsável por toda a TI dessa empresa, e fui para um fabricante de hardware, né, que foi a Hitachi, a convite de um ex-chefe meu, e eu trabalhei muito na área de armazenamento de dados, né. Então, e sempre atendendo a telefônica, né, que era o meu, tinha já esse relacionamento e conhecia bem o ambiente, então isso me ajudou a fazer essa transição. Eu conhecia o problema porque eu vivi, mas eu estava do lado do fabricante agora propondo a solução, né? Então acho que esse foi um desafio legal. Primeiramente eu fiquei como gerente de projetos, né, coordenando os projetos, principalmente projetos mais complexos, de missão crítica, área de TI, de áreas regulamentadas, né, principalmente bancos e telecom. Você tem muito processo, né, para colocar as coisas em produção sem dar problema, né? Então tem metodologias que eu sou certificado, né? Então você aprende muito processual, muita coisa para andar. Então isso para mim foi bom porque eu estava dos dois lados e aprendia bem a navegar e entender as necessidades dos meus clientes frente a toda essa governança de TI que é criada, e como gerente de projeto você já acaba sendo um pouco vendedor, né? Porque você tem que vender o lado positivo do projeto, você tem que vender para engajar a equipe, para conseguir fazer a sua entrega, né? Então eu já e o que foi, acho que chave para mim, foi ter o customer face, né? Você tá cara a cara com o cliente, atendendo o cliente, né? No caso, como gerente de projeto, você tem
que fazia a gestão, né, daquele projeto. Então você tem reunião com os stakeholders, com os responsáveis pelo projeto, e isso me ajudou muito a desenvolver esse relacionamento interpessoal com o cliente, em criar confiança, em ser consultivo, né? Então, quando eu cheguei para o meu chefe e finalmente manifestei, falou, agora acho que eu estou pronto. Só que eu ainda estava na dúvida, né? Eu tenho um background técnico muito grande. Eu falei, não, acho que eu primeiro vou para pré-vendas, né? Que aí eu tenho mais aquela coisa consultiva e tal ali, mas não vou ter muita cobrança ainda de meta, né? Aí meu chefe falou assim, não, você já está pronto, você vai direto para o comercial. Então foi assim, né, que eu fui para a área comercial, e ele falou, não, você já está pronto, você já tem o Customer Face, você já relaciona, agora é só vender. Aí eu fiquei meio assim, né, procurei muitos cursos, muitas literaturas, por conta desse meu background mais técnico, né, de não achar que as coisas são empíricas, né. Foi aí que você encontrou a Fundação Napoleon Hill? Eu já tinha feito um curso de liderança, aquele do Lince, né, e aí na época eu fiz o vendas de alto valor agregado. Legal. Né, e aí eu já tinha lido alguma coisa sobre isso, e lá eu tive a confirmação de que vendas não é dom, né? É treino. Exato. Então isso me ajudou, né, nessa transição, principalmente porque eu tinha alguns outros vendedores mais raiz, assim, né? Então eu aprendi muito com essas pessoas, sou muito grato, mas eu entendia que precisava diversificar alguma coisa, né, mais processual. Acho que como gerente de processos, de projetos e ter cuidado de processo, eu sou um cara muito processual. E foi aí que eu me deparei, né, com algumas metodologias, né, de vendas, né, até quando a gente conversou pela primeira vez, você me apresentou o SPIN, né? E aí eu já falei, não, puta, eu já li isso aqui. Aí ali você me ganhou, né? Porque eu falei, bom, achei alguém que está entendendo o que eu precisava, né? Porque eu questionava muito isso, né? Eu olhava para os meus colegas, os meus pares, e falava assim, puxa, mas não tem método, né? Eu sou um cara muito de metodologia, né? E as pessoas acham que, você falou, vendas não é dom, assim, claro, tem, Sim. mas você aprende, tem técnica, e assim como qualquer outra área, tem um processo. Primeiro você faz isso, depois isso, é um fluxo, né? E as pessoas acham que não, é só na lábia, né? Eu acho que a gente, principalmente eu que tenho uma base matemática, estatística, né? Você fala assim, cara, não pode ser empírico, né? Não pode. O sucesso, ele tem uma metodologia por trás disso. E no Napoleon Hill a gente aprende a modelar, né? Então, o Napoleon Hill fez isso, né? Estudou as 500 mentes mais brilhantes americanas, né? Como Thomas Edison e outros, né? E Churchill, e mapeou o que eram as leis, né, de sucesso, por que eles tinham êxito. E eu trouxe já isso, né? Então eu aprendi, né, alguns métodos nesse curso de valor agregado, de vendas de alto valor agregado, e comecei a entender. Eu falei, não, peraí, então é só desenvolver um método e treinar, e praticar. E é que eu falo que entra o sapato, né? Você tem que treinar. Né? O Tiger Woods fala, né, que quanto mais ele não sabe o que acontece, né? Quanto mais ele treina, mais sorte ele tem, né? Então eu acredito muito nisso na parte de vendas, né? Claro que tem todo o contexto que você tem que analisar. No meu caso, quando eu tinha a metodologia pronta, a metodologia mais ou menos já treinada, eu me deparei com outros problemas, que eram ferramentas, né? Você não tinha assim um follow-up bem estruturado, às vezes você precisava entender o mercado, né? Que fala, pô, mas espera aí, eu estou vendendo esse negócio aqui, mas o cara ali não compra isso, né? Então eu comecei também
ter um pouco da visão do marketing, né, do mercado, né? Então, e é onde eu estou hoje, né? Hoje eu acabei assumindo uma posição de marketing, a convite do meu diretor, porque eu trouxe um problema para ele, né? Eu falei, olha, as vendas estão indo bem, a gente está prospectando, o funil está legal, mas a gente não está fechando, né? E aí com o método, né, de quem é matemático, de quem é estatístico, fala assim, ó, é por isso, tá aqui o funil, né? Vocês me ajudaram lá a trazer o funil, né? A gente fez isso na ferramenta da Escarceio e trouxe lá o funil, ó. Esse aqui não fecha por isso, e a gente identificou que a gente tinha alguns ajustes, não de produto, mas de oferta, né? Então a gente trabalha com um segmento de tecnologia, né? Agora principalmente muitos produtos ligados à inteligência artificial, que ainda é um buzzword, né? Que o pessoal ainda está meio assim, então, mas a gente tem os produtos, né? A gente é parceiro NVIDIA, a gente fabrica os nossos servidores de alta capacidade e a parte de armazenamento também temos outras parcerias. Então eu levei o problema modelado. Ele falou, não, beleza, tá ótimo, agora você resolve. Né? Então o desafio que eu tenho hoje é esse, né? Como eu tenho essa bagagem técnica e essa experiência de mercado, né? De ter sentado na cadeira do gerente de TI, do CIO, né? E entender como que a gente consegue modelar as nossas ofertas para entender, né? Então o Spin tem muito a ver com isso, que é essa venda consultiva, né? De você entender a dor, né, do cliente, a gente sempre fala isso nas nossas reuniões, né? Entender aonde está a dor e como posiciona. Então o meu desafio hoje é pegar todos os produtos, as tecnologias, o conhecimento de pessoas inteligentíssimas que a gente tem dentro da Eviden e traduzir isso para apoiar a iniciativa do cliente, né? Como que a gente consegue aumentar a nossa taxa de conversão sendo mais consultivo, mais assertivo, né? E agregando valor, né? Porque principalmente nesse mercado de tecnologia, hoje a gente tem muitos competidores com brands famosos e preços agressivos, mas se você não consegue construir com o seu cliente uma jornada, né? Principalmente na área de IA, que agregue valor, você é mais um, você vai competir por preço, né? Então acho que vira commodity. Eu falo que existem, a gente quando começa a estudar vendas, a gente fala que tem o vendedor consultivo e o tirador de pedido, né? O cara que vai lá tirar pedido, ele não está fazendo o trabalho de vendas, ele está lá só tirando pedido. E aí ele vai cair nisso, né? Vai ter que competir por preço sem agregar valor. E aí é aquele desespero, né, de sangra a margem da venda, todo mundo fica bravo, que vai vender, não vai vender nada, né? Então é difícil às vezes, né, da gente construir valor, mas acho que até por isso a gente chegou na Escarceio, né? A gente tinha a gente atende muito órgão público, né? E muitas vezes a gente tinha só o edital. Só que quando o edital sai, o problema já está mapeado. Alguém já ajudou. Alguém já é. Então, esse era o nosso desafio, né? Tanto para o privado quanto para o público, é construir essa jornada com o cliente até a solução, né? Então, hoje a gente tem essa capacidade de entender, o nosso portfólio é bem diversificado, a gente consegue atender desde o pequeno até o grande, a grande instituição, né, que necessita de alto poder de processamento, como bancos e também o mercado pequeno, né, porque a gente não tem noção, mas principalmente a área de pesquisa no Brasil é um mundo, né? A gente acha que não tem pesquisa, mas tem muito pesquisador, o CNPq incentiva muito, né? Vocês ajudaram a gente na FINEP, que é um órgão de fomento, né? Então a gente muitas vezes tem que falar com os pesquisadores, com os professores, para tentar entender o problema que ele tem e
desenhar uma solução sobre medida para aquela verba que ele tem, para aquele orçamento, que muitas vezes, se você não tem essa flexibilidade, você não fecha negócio. Né? Então, acho que é o que a gente acabou identificando, né, com essa metodologia de vendas e estruturando a área de vendas do funil, né, implantando o funil, a gente começou a ter alguns indicadores. Né? Então, o ciclo de vendas nosso de tecnologia para mercado bem específico é um ciclo longo. A gente ainda não tem uma média, né, Edu? Mas a gente acha que de 1 ano a 6 meses é mais ou menos por onde que o indicador está começando a bater depois de aí quase 1 ano que a gente está rodando junto, né? Então, assim, a ideia é um pouco essa, né? A gente ter essas métricas e entender, porque já dizia, né? Aquilo que você não mede, você não controla, né? Então, a gente tentou estabelecer essas métricas, né, resolver alguns problemas que a gente tinha na parte de prospecção, né, que era muito empírico, né? Então a gente hoje consegue ter um funil bem ativo, né? Agora com o marketing eu estou entendendo que não é só o outbound, né, da gente ir lá atrás, o inbound também. A Eviden está passando por uma reestruturação, né? A gente hoje faz parte do grupo Atos, mas a gente está numa fase de transição e o governo francês está adquirindo a nossa parte, que é a Advanced Computing, né? Então a gente deve ter um reposicionamento de brand em breve, onde a gente efetivamente vai começar a olhar o inbound, né? Legal. Isso é porque tem uma busca estratégica, né? Tem. Né, Gustavo, por que o governo está interessado em computação avançada? Sim. Hoje a gente está comentando sobre o contexto geopolítico, né? A gente é uma empresa europeia, né, francesa, e você hoje basicamente tem a briga entre China e Estados Unidos, né? A guerra do chip, né? Então quem vai dominar, né? Então hoje os Estados Unidos, com todo o conhecimento e as fábricas, né, seja Intel mesmo passando por alguns problemas, você tem Intel, AMD, Nvidia, tudo é americano. Né? Então a China está desenvolvendo algumas coisas, mas ainda a gente ainda não tem assim aquela consolidação. O que eles estão fazendo. E a própria China usa muita coisa da Nvidia, então tem algumas disputas nesse sentido. Então a gente tem que ficar atento. E por ser uma empresa francesa, a Eviden ela participa de um consórcio de supercomputação europeu, dos supercomputadores europeus. Então o processador tem um projeto de um processador europeu, baseado em arquitetura ARM, que a gente começa a falar um pouco sobre a soberania digital. Né? Então as empresas hoje estão olhando muito para esse contexto de soberania digital. E aí é que eu falo que a dor do cliente, né, é que você tem que estar esperto, né? Você tem que entender o mercado para entender, poxa... calçar o calçado dele. Exatamente, né? Então você não pode ir que eu falo na efeito manada, né? Você tem que falar, não, eu estou vendendo isso, eu também vou vender. Não, né? Você tem que tentar entender o mercado. Então eu até tinha um post no LinkedIn que eu fiz sobre The Big Storm, né, que é uma paródia que eu fiz em relação a aquele filme A Grande Aposta, né, que quando o subprime americano, todo mundo achava que estava bem, um grupo de 5 caras apostam contra o sistema, né, vão no sentido contrário, e eles estavam certos, né, através de estudos e tudo. Isso é baseado em fatos reais, né. Então, assim, eu sou muito cético quanto à questão da nuvem, né? Eu acho que a nuvem é importantíssima, né, para N coisas, mas você não pode pensar só na nuvem, né? Você tem, dependendo de cada workload, de cada tipo de aplicação que você vai rodar, você tem que ter uma flexibilidade, pensando principalmente nessa questão da soberania digital. Um case famoso disso que você falou, da nuvem ser repensada, foi da Netflix, né? Sim. Que ela começou com um data center próprio, migrou para a nuvem,
ganhou um sócio, né? Porque conforme crescia a demanda, e não era o governo. E eles tiveram que rever isso, né? E se reposicionar. Hoje a tendência é que você vá para um desenho híbrido, né? Então aqui no Brasil a gente tem essa questão muito, principalmente pela questão financeira, o custo do Brasil é alto, você tem uma carga de impostos muito alta e a gente está indexado bem ou mal ao dólar para essas tecnologias, né? Então às vezes é difícil você manter um custo corrente em dólar exposto ao risco cambial. Então, dependendo do nicho de negócio, você tem que ter uma contingência que consiga sobreviver a esse contexto geopolítico, né? Então, a gente houve um movimento chamado repatriação de nuvem, né? Que algumas pessoas mantêm algumas coisas na nuvem, mas algumas coisas estão vindo para o seu próprio data center. Então a gente aposta um pouco nesse modelo híbrido, né? A gente acha que a nuvem é importante para aquilo que ela efetivamente traz o benefício. Que é o elástico, né? Eu vou crescer e depois eu vou retrair. Isso, e ter essa flexibilidade, né? De jogar para um lado, jogar para o outro, ter a simplicidade. Mas quando a coisa começa a ficar muito grande e dependendo da natureza dos dados que você vai tratar, talvez você tenha que ter um data center. Talvez não um data center seu, mas hospedar com alguns parceiros que a gente tem aqui no Brasil que tem um data center aqui, né? Então, o Brasil, graças a Deus, tem as condições ideais, né? Tirando os impostos, mas a parte de energia, né? A gente tem uma disponibilidade energética muito diferente do resto do mundo, com a matriz limpa, né, tanto com a parte hidroelétrica quanto eólica, e a gente não tem desastres naturais, né? Teve lá no Rio Grande do Sul, mas a gente, mesmo assim, a gente tem essa questão muito tranquila, né? Então, a gente tem espaço, né? Então, eu acho que o Brasil tem toda a capacidade de ser um grande polo para ter esses data centers, né? Então a gente está apostando nisso, inclusive, principalmente no que a gente chama agora de liquid cooling, que é a refrigeração líquida, porque os processadores, né, as GPUs da NVIDIA estão consumindo muita energia e esses produtos estão chegando num nível que, para você ter muita coisa dentro de um rack, só o consumo energético aumenta muito. A dissipação de calor é proporcional, né, ao quanto você consome de energia. Então, para você otimizar espaço e energia, né, não gastar muita energia para resfriar com ar-condicionado, a gente passa a ter a refrigeração líquida, que é aquele que os gamers já têm, né, mas é um pouco diferente, que é você ter o processador com uma serpentinazinha, um líquido que passa para resfriar, né? Então essa é a tendência do mercado de alta performance de computação e a gente está apostando nisso. E é um tema que é muito importante, Gustavo, e a maioria das pessoas não ligam para isso, né? Porque, por exemplo, esse ponto da repatriação. Sim. Né? Imagina lá o Trump dá louca nele, desliga a chavinha. Sim. Pô, os seus dados estão todos lá nos Estados Unidos. Né? Sim. Se, por exemplo, né, continua essa briga, né, entre os países, e aí, tô de mal com o Lula, tô de mal com o Trump, desliga, corta a relação. E aí como é que você vai atender seu cliente se os dados foram cortados? E é algo que ninguém pensa, né? É engraçado porque não é só a localização física, né, do data center. Os grandes players de nuvem, né, pública, eles têm o que a gente chama de regiões aqui no Brasil, né? Então o dado efetivamente pode até estar aqui, mas a empresa é americana. Então, para você acessar os dados, você passa por uma rede de uma empresa que é americana, né? Então, é que você falou, se apertar o botãozinho lá, não vai ter jeito. Então, a gente trabalha muito com essa questão da soberania digital, né?
já era uma realidade para a parte de pesquisa, né? Eu tenho clientes que desenvolvem coisas que a gente nem imagina que tem no Brasil, né? Um cliente que eu tenho muito orgulho, que é o CNPEM, em Campinas, que é o acelerador de partículas, né? Os experimentos que eles fazem lá são pioneiríssimos, né? Briga, assim, compete às vezes até mais com o CERN, que é o acelerador de partículas europeu, eles têm até parcerias, e eles jamais colocam as coisas na nuvem porque é estratégico, né? Então o pesquisador não quer. Por mais que a nuvem ofereça todas as camadas de segurança, agora num contexto desse geopolítico, isso começa a ser pensado por outros, né? A gente está vendo aí a tal da Lei Magnitsky, né? Então a gente vê essa questão dos bancos também, né? Aí nem adianta muito, porque é o SWIFT, né? Que é o sistema você tem que seguir, né? Então isso acaba trazendo alguns desafios, né, para essa parte de soberania digital. E a IA é uma coisa que a gente vê muito, o que se desenvolve, né, o quanto que a IA acelera pesquisas muito sérias, né, seja na identificação de células cancerígenas, né, toda essa parte de processamento de imagens, é uma coisa que está andando muito rápido, né, o diagnóstico por imagens. Então a gente fala assim, poxa, mas um médico tem ainda que acertar, tem que olhar o laudo. E você fala, mas se eu tiver um modelo que a precisão do modelo seja, sei lá, 80%, muitas vezes já vai ser mais. Claro que o médico ainda vai ter que dar a sua palavra final, mas a vantagem, a precisão que você aumenta com modelos de IA para identificação de N coisas, né, Covid, células cancerígenas e padrões, né, de imagens que a IA consegue identificar, isso é uma realidade já. Inclusive aqui, nós estamos no Google, né, no Google for Startup, é um ecossistema de startup. Semana passada mesmo, eu estava conversando com um colega aqui, um outro startup, e ele criou esse modelo, a empresa dele criou esse modelo de startup, que ela identificou. A mãe dele tinha câncer, o médico levou o exame, o médico não identificou. Sim. A IA dele, que ele fez, identificou o tumor via exame. Então, um modelo de propensão, porque você está confirmando isso agora. E isso só tende a aumentar, né? Então, a gente está falando desse negócio da repatriação digital, né? De nuvem e tudo, vai muito isso. A gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente atende alguns hospitais, né? Então, como esse dado vai ser processado na IA, né? Então, isso já começa também a ter essa preocupação de que esses dados estejam dentro do hospital ou dentro do controle, do domínio do hospital, seja na nuvem do hospital, mas envolve não só custo, né, de tecnologia e investimento, mas também essa questão de regulamentação dos dados, né? Uma dúvida, Gustavo, você comentou, está falando de IA, toda essa questão geopolítica e trazendo para o mundo do marketing, né? Que uma das responsabilidades do marketing é treinar vendas. Sim. Né? Como que vocês estão lidando com essa constante mudança? Quer dizer, IA todo dia tem uma IA nova que faz um negócio diferente. Sim. Né? Como que está sendo para a sua área, né? Para a área de marketing, absorver o que está acontecendo no mundo e tentar, de alguma forma, organizar para que o vendedor saiba lidar com essas oportunidades que estão aparecendo? Bom ponto, Cadu. A gente tem tentado deixar o vendedor um pouco mais autônomo, né, para que ele decida, dentro de alguns parâmetros que a gente define, a melhor abordagem. Né? A gente estava trabalhando principalmente no material institucional, né? Aí a gente falou, poxa, mas vamos fazer uma apresentação de, sei lá, 20 slides. E aí a gente foi consultar o time de vendas e percebeu que não, pode ser que eu use os 20, pode ser que eu não use. Então a gente se ateve a fazer uma apresentação institucional, material bem assim para posicionar a empresa, o que é, né, a nossa declaração de autoridade, né, de dizer quem somos, o que a gente faz.
mas de ouvir mais o cliente, né? É que eu falo da venda consultiva, a nossa orientação é ouvir mais o cliente, tentar entender a necessidade que o cliente tem e trazer para dentro, né? Muitas vezes, dependendo da reunião, a gente já vai com um time de especialistas, com um time de vendas, já um deal bem qualificado, assim, para tentar já ver como a gente se posiciona, o que a gente posiciona, quais são os produtos e as soluções que a gente oferece. Mas é como você falou, cada dia uma surpresa, né? Então a gente tem tentado entender as dores, né, dos clientes, com todo esse contexto, né? Seja a evolução da IA, seja esse contexto geopolítico, como que isso mexe, né, no mercado. E a gente tenta semanalmente fazer uma reunião para discutir não só o funil de vendas, mas trocar experiências entre os vendedores do que está funcionando, do que funcionou para um nicho, funcionou para outro, e discutir um pouco a estratégia, né, de como a gente se posiciona. Essa questão das tarifas, a gente tenta trabalhar, né, alguns planos de mitigação. A gente já sofre um pouco com as tarifas nossas no Brasil, né, que são bem altas. Então a gente já tinha alguns projetos de nacionalizar alguns produtos para ter benefícios fiscais, mas temos que ficar acompanhando o noticiário, né? Eu até tento não ficar vendo muita notícia para não entrar em pânico, né? Porque a gente fica às vezes muito estressado, né, com tudo isso, mas a gente tenta acompanhar um pouco, sim, né, ver as tendências do que está acontecendo, muito mais para adaptar o nosso pitch de vendas, para a gente identificar uma coisa que pode parecer ruim, de repente aquilo se transforma em uma oportunidade, né? Então, essa questão que eu estou trazendo, por exemplo, de repatriação de nuvem, no início que a gente começou as prospecções, né, Edu, muitos clientes falaram, não, mas eu fui para a nuvem, eu não quero, eu não compro máquina, eu estou na nuvem. E hoje a gente está fazendo um recall desses clientes, porque a gente, você botou na ponta do lápis, a gente entendeu, né? A gente entendeu que, beleza, você está na nuvem, mas como você está na nuvem? E se você tiver que sair na nuvem, qual é o seu plano B? E se a nuvem sair? Né? Porque, qual é o seu plano B? Né? Como você faz? Então, aí a gente começa a identificar oportunidades, às vezes não só de hardware, porque a gente não vende só hardware, a gente vende software também, né? Uma solução e o serviço. E aí a gente começa a identificar algumas oportunidades de clientes que, quando a gente fez uma primeira abordagem de prospecção, a gente já tinha até dado como perdido. A gente fala, isso aí, esse aí já está o esforço para trazer. E hoje a gente vê que o cenário mudou, né? E mudou rápido, né? A gente está falando aí em menos de um ano, a coisa tem mudado bastante. Eu, quando divulguei no meu LinkedIn esse post, né, sobre o Big Storm lá, de apostar contra o sistema, né? Você estava apostando contra. Eu estava, porque eu já fui gerente de data center, né? Então o pessoal fala, a nuvem como uma coisa etérea, né? Não, no final das contas tem um rack, tem um equipamento, tem um storage, tem uma rede, está lá, a nuvem existe, né? Quando eu tenho um cliente, a gente atende até o próprio Google, né? Então quando a gente vai fazer alguma inspeção, uma coisa assim, uma auditoria anual, eu falo, estou dentro da nuvem e não estou molhado, né? Porque existe, a nuvem existe, fisicamente os data centers estão aí e existem, né? Então esse é um ponto que a gente traz para os nossos clientes e para eles repensarem a estratégia, né? A gente não é contra a nuvem, só que você tem que ter as suas alternativas, né? Eu digo que a nuvem não é a solução para todos os seus problemas. Na época de gerente de projetos, eu fiz alguns projetos importantes na área de cybersecurity, na cibersegurança, e alguns clientes achavam que levar para a nuvem o tornariam mais seguros. E a gente pegava sistema que estava mal desenvolvido ou com tecnologia antiga, que você só tira o problema de lugar, né?
você Só tira muda da o sua hardware, rede e leva para lá. Talvez a rede da nuvem tenha algumas proteções a mais, mas a exposição vai estar lá, né? Então é importante que a gente entenda, né? Eu falo que a primeira resposta de qualquer consultor, e aí no caso de qualquer vendedor consultivo depende, Uhum. né? Depende do que você quer fazer, né? Ah, eu quero a IA, tá bom, IA é um mundo, né? Então a gente fala, né? Para que você quer uma GPU? Né? Ah, não, quero uma GPU para processar gráfico, é um tipo de GPU. Ah, não, eu quero uma GPU para fazer inferência, aí é outro tipo de GPU. Então a gente entende, né? Acho que essa é a importância que a gente tenta treinar os nossos vendedores, a nossa força de vendas, principalmente capacitando eles tecnicamente. Principalmente porque a gente é obrigado pelas parcerias que a gente tem, eu também cuido de parcerias, né? Então, para cada brand que a gente representa, a gente tem alguns requisitos para cumprir, tantos profissionais certificados em tal produto, em tecnologia, e o time de vendas, eu estava brincando que nessa reestruturação de vendas, eu falei, pô, a gente só vai ficar fazendo treinamento agora, né? Porque cada produto novo, às vezes, são 12 horas de treinamento e tudo, então a gente tenta priorizar um pouco o tempo do vendedor também para ele se qualificar, para a gente atingir aquele mínimo, mas também para as pessoas não ficarem só fazendo treinamento, né? Mas é importantíssimo, porque esses treinamentos que a gente tem da força de venda, eles basicamente treinam os vendedores o que a gente chama de role play, né? Então eles definem uma persona, então você trabalha muito aquele cenário de problema, né? E isso é essencial no nosso trabalho de prospecção, definir as personas, né? Então isso é uma coisa que com o Scarceo a gente conseguiu definir as personas e esses treinamentos eles acabam encaixando nisso, né? Dando o subsídio que o vendedor precisa para poder, quando estiver lá no momento mágico, né, em frente ao cliente, ele saber o que dizer, ele saber o que perguntar, né? Então a orientação é essa, é treinar o time de vendas, não para empurrar produto, né? Eu sempre falo, vamos ouvir primeiro, né? Vamos ver o que é, aí a gente fala, né? Às vezes na primeira reunião a gente só ouve, né? E aí numa segunda abordagem a gente fala, ó, entendi o seu problema, a minha visão é essa. Tá de acordo com o que você... Ah, não, é isso mesmo, muda aqui. E aí você começa a construir, né, o relacionamento de vendas consultivo e trabalhar. Por isso que eu digo que o nosso ciclo de vendas ele é longo, né? Para você tentar entender toda a questão tecnológica, né, que o cliente tem, demora, né? Às vezes até para o próprio cliente entender, né, as dores dele. Muitas vezes ele está sentindo a dor, mas não sabe que está com dor, né? Então a gente falava, poxa, não, mas eu queria um caso de nuvem. Não, mas eu estou na nuvem, eu estou seguro. Eu falei, não, mas você faz backup como? Não, eu faço backup lá. Eu falei, tá, mas você está usando a solução proprietária da nuvem. E se você precisar migrar para a nuvem, o que você faz? Não faz, né? Porque backup, uma vez feito, a única forma de você migrar ele para outra plataforma é você restaurar os dados e backupear de novo. Então a gente começa a entender, né, essas dores dos clientes e tentar explorar isso. E o apoio de vocês tem sido bem interessante para quebrar essas objeções. E a gente faz todo aquele trabalho das objeções, de mapear, né, as personas e quais são as objeções, para quando a gente conseguir a reunião com o cliente, a gente já ter um lead bem qualificado. Acho que essa tem sido um trabalho meu enquanto marketing, né, de apoiar, e é bom que eu ainda tenho algumas contas que eu controlo, né, então eu tenho como testar, né, o trabalho do marketing e ir ajustando e apoiando o time de vendas para a gente ver se a gente está acertando, né, na qualificação do lead. Eu ia te perguntar, mas você acabou já falando, né, que você tem esse contato ainda direto com vendas, né? Sim, não é aquela sim. coisa que muita gente acha, ah, não, eu
tô cuidando de marketing, então não vou falar mais com vendedor, Não, vou só falar com agência, com designer, com essas coisas. Não. Essa acho que até foi uma condição negociada, né, para eu assumir o marketing, porque eu não acredito que um marketing puro e simples para tecnologia, sem a pessoa entender o negócio, os produtos, ele seja eficiente. Né? Então, óbvio que como carreira eu não poderia jogar todo o meu background fora e não agregar valor com isso. Né? Então, quando eu me posicionei para assumir esse negócio do marketing, eu dividi o marketing em 3 partes. A parte de brand, né? A parte de comunicação, que aí toda a parte de relação institucional, inbound, mercado, e a parte de produto, né? Produtos e serviços, que aí é o que eu acho que tenho apoiado muito, e aí por isso eu assumi as parcerias também, para a gente definir no nosso ecossistema qual é o parceiro que faz mais sentido de compor o nosso leque de soluções. Né? Então a gente tenta analisar com todo o mapeamento de leads e a carteira de clientes que a gente tem e de falar, olha, no nosso portfólio está faltando esse pedacinho aqui, vamos falar com essa empresa, vamos trazer aqui, vamos fazer uma campanha voltada para isso. Então acho que essa integração entre o marketing e o comercial é essencial. Né? Eu sei que já passei por outras organizações onde era uma coisa meio muro de Berlim, né? O cara falou, não, a culpa é do marketing, né? O lead... eu não posso isso porque eu vou estar brigando com o Gustavo e o Vilela, né? Então, acho que isso tem sido muito bom aí para a gente conseguir fazer essa reestruturação, né, das ofertas e tentar se posicionar mais assertivamente no mercado. Muito bom. Legal. Bom, você que está nos ouvindo, estamos aqui com o Gustavo Vilela, responsável pela área de vendas e marketing de uma grande multinacional francesa. Podemos falar o nome? Pode, é Evident. O grupo Atos, super conhecida. E prova o que a gente sempre vem falando, que é o quê? Não precisa nascer com dom de vendas. Né? O Gustavo era técnico e decidiu migrar, né, da área técnica para a área comercial. E o que você fez, Gustavo? Estudou. Sim. Estudou, colocou em prática. E sem preguiça. Não tem jeito. Tem que gastar suor do sapato, queimar neurônio. Tá? E é interessante porque você está reclamando que você não fecha a venda 1 mês, 2 meses. A gente está falando de um produto que o ciclo de fechamento está ali, assim, no mínimo 1 ano. 12, No mínimo 1 ano. Então, o que precisa ter para isso, né, Gustavo? Muito planejamento. Sim. Né? A gente tem falado, Cadu e eu aqui, que não pode parar de prospectar. Você parou de prospectar hoje, vai refletir próxima semana, mês, né? Para vocês, o buraco é um pouquinho mais fundo, né? Essa foi até quando a gente decidiu procurar vocês, né? A gente tinha uma deficiência de que a gente não tinha assim uma ferramenta, né? Uma bazuca para ficar caçando, né? A gente caçava muitas vezes com a vara de pescar, né? Então, eu falei, bom, se o pipe está vazio, vai dar problema. É o vale da morte. Então a gente entendeu que precisava automatizar de alguma forma essa prospecção. Acho que o LinkedIn foi uma base boa, porque, como eu falei, nosso produto é muito qualificado, né, muito nicho, mas a gente também começou a entender, acho que esse planejamento de mapeamento das personas foi fundamental para a gente ter êxito e começar a gastar, né, as balas, né, não atirar para todo lado, mas
tentar acertar nos alvos o mais próximo possível, né? Falo que a gente usou uma técnica que a gente em TI chama de heurística, né? A heurística é como se fosse uma pessoa que é deficiente visual, né, que achar um objeto e não sabe, né? Ele pode ter ouvido o objeto cair, então ele sabe que está por ali, né? Então ele vai através da heurística, vai tateando e cada vez vai chegando próximo, né? Que é um pouco como a inteligência artificial funciona, né? Ela vai aprimorando, vai aprendendo os algoritmos de machine learning, vai acertando e aí quando ele acerta, ele, estou mais próximo do alvo, né? Então acho que essa definição do mapeamento de persona não é uma coisa estática, né? Você mesmo tem ajudado a gente a revisar as campanhas, às vezes o público é parecido, mas não é igual, né? E às vezes um detalhe que o time de prospecção da Escarseio traz para a gente nas reuniões semanais, abre uma outra visão, né? Esse feedback é importante, né? Então a gente acaba vendo que, não, poxa, esse aqui não está virando, né? Mas por que não está virando? Aí a gente entende e ajusta. Fala, não, às vezes é o pitch, às vezes é o que os clientes estão trazendo. Então essa inteligência de vendas, né? Ela é constante. E aí eu acho que eu por estar, né, responsável pelo marketing e apoiando a área comercial, sendo um comercial também de contas estratégicas, me dá essa visibilidade, né? É igual quando você vai conversar sobre o trânsito, né, com o motorista, aí fala assim, motoqueiro, os carros, não sei o que, aí você vai conversar com o motorista de carro, cada um tem a sua, cada assim, mas conversa com quem dirige o carro e pilota a moto, vai ver, exato. Cara, vai entender os dois lados, não, vai um pouquinho mais pro meio para ver o corredor, né, senão vou pegar, e é importante ter isso, né, e você falou algo muito interessante que, assim, a definição das personas, né, das pessoas, quem você vai prospectar, sim. A estratégia de vendas é o feijão com arroz, né, a gente está falando de uma multinacional francesa, bilionária, e isso a gente aplica assim numa empresa que é bilionária, milionária, mas também uma microempresa ou você autônomo, é o feijão com arroz. Não adianta começar uma prospecção sem uma estratégia comercial, sem saber para onde você vai atirar. Mesmo que seja com a vara de pesca, igual você comentou, Gustavo, você tem que saber onde você vai jogar, né, a sua isca com o anzol ali, porque pode estar tirando um lugar que não tem nenhum peixe, né? E você tá achando que é o mercado que está ruim, é a política que está atrapalhando. Mas você não está sabendo nem onde jogar a vara, a linha ali de pesca. Isso me remete um pouco uma coisa que eu falo para os meus filhos, né? Você quer ser o cara do sucesso ou você quer ser o cara das desculpas? Né? Então, tem que se definir. A gente sabe que tem o vendedor da desculpa, né? Não bati minha meta por isso, isso, o cara não foi. Então, assim, a gente precisa ser o do resultado, né? Então, essa estratégia, quando eu fui para a área de vendas e não converti as vendas, eu falei, não é possível. Sorte eu já sei que não é, eu sou cientista, né? Não pode ser empírico, né? Apesar de ser religioso, né? E acreditar em Deus, que Deus ajuda, e isso, às vezes, rezar ajuda, mas não pode ser só isso, né? Você não pode só... Tem a sua parte também, sua parte, né? Que Deus fala, né? Faça a sua parte, né? Que eu te ajudarei. Então, eu acho que entra um pouco nessa parte de você olhar para os resultados, e aí foi que a gente começou a identificar, mas como é que eu vou olhar para os resultados se a coisa está distribuída, se a gente não tem algum lugar que todo mundo pode sentar e olhar aquele dashboard, aquela coisa. Então isso começou a fazer. E é legal que você comentou sobre sermos uma multinacional. A gente tem programas globais, sabe, de prospecção de vendas, mas infelizmente o Brasil é a nossa jabuticaba, né? Tem coisa que só funciona aqui. Então, acho que essa foi, né, o nosso diretor, Luiz Cassucelli, ele teve uma percepção muito boa quando ele posicionou alguns produtos, que ele criou o slogan chamado Glocal, né? A gente pega o nosso expertise global
e adapta para as necessidades locais, né? Seja a questão de impostos, seja a questão de modelo de vendas, modelo comercial, e a vendas tem totalmente o aspecto cultural, né? Então a gente trabalha América Latina, então a gente sabe que outros países, a forma de abordagem, a forma como você fecha o negócio é diferente, né? Então a gente tem esses desafios de ajustar os programas globais à realidade do Brasil e diria até mais às vezes, de algumas regiões, né? O Brasil, mesmo no Brasil, né? Então a gente brinca, a gente tem um vendedor mineiro lá, o Igor, né? Ele fala, não, Minas deixa comigo, porque Minas só o mineiro pode atender. Só o mineiro entende, né? Só o mineiro entende. Então a gente tem essas nuances regionais, né? Brasília, a gente tem um vendedor que atende basicamente a Brasília, é uma outra abordagem. Então a gente tem que adaptar, embora a gente crie as personas de um nível mais amplo, mais generalista, mas essas questões regionais, elas influenciam muito. Eu estou tendo esse desafio agora com o marketing, né? Você fazer um evento para clientes em Brasília, cara, é uma maravilha, não tem trânsito. Você marca lá, todo mundo vai, todo mundo é receptivo, chega na hora. Cara, São Paulo, a logística é completamente diferente, né? Você tem que saber o dia, você tem que saber com antecedência, você tem que ver se vai chover, se não vai, se tem algum evento na cidade que possa comprometer, né, a logística. Você tem que ser muito criativo para muitas vezes tirar o cara da casa dele ou não deixar que ele vá para casa e vá no seu evento, né? Então isso torna a questão de estratégia de abordagem de cliente muito particular de cada cidade, de cada região. Então a gente está olhando isso muito de perto, né? Porque nós somos poucos, né? Então a gente não pode errar muito, porque não tem muita munição para ficar gastando, né? Então, e o nosso cliente, ele tem essa característica, que são clientes altamente qualificados, assim, em termos de conhecimento, né? A gente fala, às vezes, com mestres, PhDs, doutores. Então, se você errar, já era. É mais um desafio para o vendedor, né? Então, a gente tem que ser muito certeiro, tem que saber... o planejamento, eu acho que é como você falou, é a chave, né? Tem coisas que são básicas, que a gente tem que fazer, mas em cima do básico vai toda essa customização que o vendedor tem que fazer ali no que eu chamo do se vira nos 30, né? Ele faz todo o planejamento, a gente planeja todas as reuniões, a gente recebe de vocês toda a qualificação do lead, o que o cliente deseja, mais ou menos, mas chega ali naquela hora é imprevisível, né? Então a gente tenta fazer essa preparação, né? Muitas vezes, como você falou, até rituais, né? Para você saber qual o melhor horário de fazer aquela reunião, o melhor dia e se preparar para isso, né? Para poder não perder a oportunidade, porque é um retrabalho. Então a gente tem principalmente essa questão da agenda, quando vocês conseguem uma reunião pra gente, eu falo, ó, dane-se, né? Para tudo que está fazendo, porque se reagendar, provavelmente você vai perder aquela oportunidade. Então isso traz, né, essa questão do planejamento, e para mim, como gerente de projeto, fez muito sentido, né, para desmistificar que é o improviso, que não precisa ter métrica, não precisa ter processo, que basta ser o cara bom conversador, né? Isso ajuda muito, mas não resolve, mas não fecha. E é legal, Gustavo, você comentar isso, porque mostra, acho que você passou por isso, mostra muito sobre esse ciclo contínuo de melhoria, né? Sim. O PDCA, que como em qualquer área, vendas também tem. Pô, gerou uma reunião, feedback, faz ajuste na campanha, na persona, né? Nos cargos ali, nos setores, enfim. Mas uma coisa que às vezes a gente esquece é o engajamento dos responsáveis. Sim. Dos responsáveis do projeto ali, dono da empresa, enfim.
para que isso tenha sucesso, Sim. né? Porque somente você que tem equipe, vendedor, ele tem vendedor muito resistente. Sim. Muito resistente que não quer testar novos caminhos, né? Quer sempre continuar, eu sempre fiz desse jeito, vou continuar fazendo desse jeito, a síndrome de Gabriela, né? Mas tem que testar. E aí, se, por exemplo, você pega um projeto desse, implementa uma equipe de prospecção e o vendedor não está engajado, né? Ele fala, não, isso aqui, ou perde a reunião, muda o horário, o responsável não está nem ligando, né? Tá lá, ó, coloquei aqui, contratei, faça a mágica acontecer. E não está cobrando, não está analisando, não está vendo as métricas. E os vendedores, muita gente tem vendedores que acabam sendo um projeto desse de prospecção como até uma concorrência. Sim. Não, isso aqui vai tirar meu emprego. Não, né? E aí vem a parte dos superiores, né? Da gerência, da diretoria, para colocar aquilo para funcionar. Pô, a implementação ela é muito difícil, que é a cultura, né? E no final aquilo vem para complementar o trabalho, um trabalho em equipe, né? Estratégia, né? Você passou por isso, né? Sim, a gente passou, acho que foi importante primeiro a gente explicar o porquê que a gente estava fazendo isso, né? Então, uma mensagem que eu falava sempre para os vendedores é: usem isso ao seu favor. Exato. Usem o processo ao seu favor. Porque quando você não bater as metas, eu não vou querer saber de desculpa. Mas se você me dizer uma métrica ou um fato que aconteceu, que está no processo do funil, ok, a gente precisa exatamente disso para corrigir o caminho. Agora, se você não registra no CRM, né, se você não faz as coisas, para mim não é métrica, é desculpa. Né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante que a gente acompanha nas reuniões semanalmente, para entender, para poder ter essa correção. E não ser um processo top-down. Né? Fazer com que o engajamento é muito nisso. Todo esse processo de vendas ele é uma ferramenta que vai ajudar ao vendedor a atingir a performance dele. Ou até, se não atingir, dizer por que não atingiu. Então, acho que quando eles entenderam, né, que aquilo era um aliado para eles conseguirem justificar o insucesso ou a demora do ciclo de vendas, porque a gente tinha esse mito lá, né? Falei, mas não fechou ainda, tá lá um tempão, ainda não fechou. Eu falei, pô, mas qual é o nosso ciclo de vendas? Ninguém sabia. Né? Eu falei, então... Ou pior, né? Vai lembrar a memória seletiva, né? Vai lembrar daquele caso que fechou em 3 meses, mas foi 1 em 20. É o outlier, né? Foi indicação e já estava tudo pronto, era só entregar. Né? Então a gente tem tido esse trabalho, né? De ter essas métricas e explicar para eles, usem essas métricas a favor de vocês, né? Para explicar o trabalho que vocês estão fazendo, para mostrar que a gente tinha uma reclamação da direção que vocês não estão prospectando. Tá bom, mas como que a gente vai prospectar se a gente não tinha um inside sales? Somos poucos vendedores, vamos sair correndo de porta em porta, né? E aí eu lembro que conversando com uns amigos, meu amigo, uma frase que eu não vou esquecer de um grande amigo, diretor comercial, que a gente tava trocando ideia, né? Ele falou assim, cara, vocês não são vendedor de vassoura, né? Vendedor de vassoura que vai de porta em porta batendo. Vocês são uma empresa que vende alta tecnologia. Então, essa é a importância de você ter um processo bem estruturado para começar a prospecção. E aí é óbvio, quando você começa a rodar, os resultados não vêm, né? Aí é um pouco, acho que o nosso sucesso foi pela minha habilidade em conduzir projetos, de falar assim, calma, né? O bolo ainda está assando. Exato. Né? Ainda não temos o resultado. E conquistar essa confiança, né, do board para falar, não, calma, a gente está fazendo uma mudança de cultura. Né? A gente está saindo de uma navegação
totalmente empírica para algo que a gente tem métricas para saber se está acertando ou não. Eu acho que... E aí os vendedores entenderam, né? Eu já participei de outras companhias onde vinha um processo top-down e todos os vendedores ficavam reclamando, agora vamos fazer microgerência, agora eu tenho que ficar escrevendo. Mas não é microgerência, né? É você desenvolver o hábito de anotar, né? Quantas vezes a gente, às vezes, acaba não perdendo um lead porque a gente não registrou, né? E às vezes, naquela época, era um lead que não era tão qualificado, mas, como eu falei, né? Agora com essa mudança toda geopolítica, talvez se a gente tivesse anotado o motivo, por que aquele lead não prosperou, não seguiu, hoje a gente tem dados para chegar e falar, poxa, acho que aquele lead lá vale a pena voltar, porque com certeza com o contexto geopolítico que ele tem agora, ele não está, por exemplo, mais olhando para a nuvem. Ele de repente está precisando de um servidor, de um storage localmente, né? Então, isso tem ajudado a gente ter um pouco de controle da situação, né? Óbvio que a gente nunca vai conseguir ter uma taxa de registro alta, né? Mas assim, o mínimo que eu falo, o mínimo que vocês escreverem, o mínimo que e hoje é tão fácil, porque você você pode mandar áudio, você transcreve a reunião, o próprio Teams lá já faz o resumo, já. Então assim, a gente nós somos uma empresa de tecnologia que vende IA, se a gente não usar IA ao nosso favor, né? Então acho que esse é um ponto que tem mudado muito, do pessoal entender a importância do processo. Legal. E é importante você que está nos ouvindo, que o Gustavo acabou de falar, que é a metrificação. Então, se você não tem o que metrificar, por exemplo, você não ajusta, não registra os seus dados, suas vendas, não utiliza um CRM e muito menos uma planilha de vendas para depois você analisar seus dados. Então não tem como você melhorar o seu processo, fazer a melhoria, o ajuste. Porque às vezes você não está vendendo, porque no final você tem um problema de produto. O seu produto que está inadequado, está tentando vender no local errado, na época errada. E você está achando que é o mercado que está ruim, né? E se você tivesse essa análise, né, um simples dashboard, alguns gráficos na sua frente, alguns números, você já entenderia que não é você que é ruim, não é talvez o seu produto que seja ruim, talvez aí sim, talvez seja a fase do mercado, enfim. Então é super importante você utilizar um CRM para analisar, para registrar, para colocar os seus números ali de vendas, nem que seja uma planilha, pessoal. Bom, super importante. E aí, eu quero aproveitar para passar por um próximo assunto, né? Você comentou, Gustavo, que você gosta de música, você é músico, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Como é que é o Gustavo da música, como é que você entrou nisso, né? E mais, como é que você pode utilizar isso nas vendas, né? Sim. Se é melhor o improviso do jazz ou se é a disciplina da orquestra nas vendas. Eu acho que é um pouquinho dos dois, né? Eu tô na música desde os 9 anos, né? Eu comecei tocando clarinete na banda da cidade, né? E depois tive minhas bandas de rock. Hoje eu tenho uma banda de Bon Jovi cover, né? Boa. Toco aí, falo que eu tenho um programa, conheço São Paulo com Bon Jovi, né? Porque eu rodo o interior inteiro aí. E a gente também acabou montando uma banda na empresa, né? Na época a gente ainda estava com o nome Atos, né? Então o nome da banda é Improvisatos. E é bem legal porque mostra esse engajamento, né, das pessoas com cada talento que cada um pode contribuir, né? Eu uso muito, para quem gosta de futebol, um exemplo também, né? Você não pode ter um time só de atacante, né? Você tem que ter defesa, você tem que ter meio campo, e eu acho que é o conceito um pouco da música, né? Então, quando a gente montou a banda da empresa, era um desafio, né? A gente tinha poucas semanas para deixar a banda para tocar na inauguração do novo escritório. E é legal porque... Mas foi um projeto do RH? Surgiu uma iniciativa no comitê de direção,
né? E o nosso diretor, o Luiz, ele tocava violão, cantava, né? Então ele falou, não, aceita o desafio. Ele adora desafio, então a gente... E aí ele já sabia, né, que eu era músico, a gente, em algumas reuniões, assim, de happy hour, na casa de amigos, assim, a gente fazia uma bagunça de vez em quando, cada um levava um instrumento, um vinho, fazia um queijos e vinhos e fazia um som. E aí ele viu aquela oportunidade como um bom vendedor, né? Viu a necessidade e o desafio que ele sabia que podia montar, né? Então eu acho que isso, a música ajuda muito para isso, né? Integrou várias áreas, né? A gente conheceu pessoal, eu na época estava no marketing, conheci o pessoal de marketing, o pessoal de outras áreas da empresa, e eu acho que mostra muito como cada um pode contribuir com o seu diferencial, né? Eu não vou dizer o seu dom, para não dizer que vendas precisa de dom, né? Mas até o dom, né? Acho que cada um, além do processo treinado e tudo que é importante, aquela característica, aquilo que nos faz indivíduos únicos, né? A característica de cada um. Na música, como uma expressão da arte, né? Você traz aquilo, né? Aquele toque que só o Gustavo, só o Luiz, só o Igor, só o cara que faz aquilo lá, né? Daquele jeito, e você tem que, na banda, você tem que fazer aquilo soar bem, né? Então, por mais que você tenha... E não era uma banda que a gente chama de virtuosos, né? Eram praticamente músicos de finais de semana, e uns às vezes que nem ainda estavam meio ainda estudando. Então, assim, vai da escolha do repertório, né? Você tem que pensar no show. Então, é mais ou menos como a gente faz na venda. O repertório é o nosso portfólio, né? Então, a gente tem que saber quais as músicas que a gente vai tocar para aquele público. Então você tem que escolher os produtos, montar as ofertas para aquele mercado, né? Então eu acho que tem várias coisas. E aí você falou do jazz e da orquestra. Eu toco na orquestra, né? Toco um pouco de jazz também com os amigos e tem a banda de rock. Eu acho que tudo vai da situação, né? Não adianta você estar num evento mais intimista e querer trazer uma orquestra gigantesca que nem cabe no local. E às vezes o jazz ali, cria aquela coisa, né? Então eu acho que é um pouco disso, você saber fazer as escolhas certas, né? A música tem muito disso. E aí o pessoal fala, poxa, mas como você conseguiu montar um projeto, uma banda tão boa assim? O pessoal gostou, né? Foi surpresa, os colegas não sabiam que a gente ia ser a banda da inauguração do escritório. Então foi uma surpresa, né, para todo mundo. E foi muito disso, né? Eu lembro que em alguns momentos dos ensaios o pessoal se dedicou. Eu falei, gente, agora não tem mais o que fazer, é relaxar e curtir e aproveitar o que a gente tinha, o que a gente se dedicou, o que a gente tinha que fazer, a gente fez, né? Então eu acho que é um pouco isso, né? Vendas, você tem aquela inspiração, que às vezes é muito menor, a transpiração que é muito grande, mas também chega um momento que você também tem que aproveitar, né? Então quando você fecha um deal, você tem que celebrar, né? Então acho que a música, ela traz muito isso, né? É importantíssimo para a força de vendas comemorar as conquistas, por menor que seja, né? Fechou um deal, a gente tem um hábito lá, né? Não tem o sino físico, né? Mas a gente tem o sino virtual que a gente toca lá no grupo de vendas do Team quando alguém fecha um negócio, né? Porque isso estimula, né? Como você falou, vendas, a gente é treinado para receber não, né? Então quando você vem um sim, né? Então aquilo dá o prazer. Então a música, para mim, ela é muito nesse sentido de celebração, né? De você tocar e sentir aquela adrenalina, aquela coisa boa, né? Do reconhecimento de você estar ali no palco fazendo uma coisa legal.
Então eu acho que a música me trouxe muito esse lado de celebração, né? A gente procura sempre nos eventos trazer a banda já tem acho que uns mais de 5 anos. Na pandemia a gente ficou gravando vídeos em casa e postando, eu ficava editando os vídeos para botar, combinando, né? E convidei até o Ringo Starr, porque a gente tocou a música dos Beatles que não tinha bateria, eu peguei a trilha do Ringo e tentei encaixar no Let It Be. Legal. Então a gente faz, né, de tudo para poder mostrar esse poder, né, do time, né, de como que as pessoas trabalhando juntas em um mesmo propósito, com um objetivo único, bem definido, a coisa fica boa, né? Então, o pessoal, a gente até participou de um dos parceiros, contratou a gente, né, para tocar na festa de parceiros dele. Né? E aí meu diretor que foi o vendedor, né? Porque ele mais uma vez viu, ele vendeu para o comitê e aí viu para esse parceiro e falou, não, eu vendo a banda, nós vamos lá e tocamos. Virou empresário da banda. E foi assim muito legal, porque as pessoas não esperam, né? Que uma coisa assim normal, corporativa, né, pode se tornar diferente, né, um engajamento, né? Então na banda a gente tem, na minha banda de Bon Jovi a gente tem muito músico de TI, muita gente assim, e eu acho que para mim tem esses dois significados, né? A parte da desopilar, né, da coisa de celebrar, e também da parte de você estar ali, né, com os amigos, integrando, fazendo alguma coisa com um propósito único para sair um resultado, né? Então, eu acho que a lição que a gente traz desses dois mundos é que quando a banda está afinada, o cliente gosta, né? Então, acho que esse é o que eu tento fazer. A gente tem até uma pessoa na banda, que é o professor Genaro, que ele já foi tecladista da Timbalada, né? Então a gente brinca muito nisso, né? Vamos trazer a Timbalada, ele hoje é um PhD, uma sumidade na parte de IA, então ele toca na banda também, às vezes faz as participações, porque ele mora em Salvador, mas vem para cá, né? Então a gente, sempre que tá todo mundo junto, a gente tenta celebrar esses momentos de conquistas daquilo que a gente trabalhou arduamente, mas tem um momento ali que a gente a coroação, né, daquele resultado. Eu acho que isso para vendas é essencial, né? Se você não celebra as suas conquistas, você acaba desmotivando o time, o engajamento começa a cair, né? E não é isso que a gente precisa, né? A gente precisa, mais uma vez, no início eu falei que você tem que estar energizado, né? Porque a presa sente se você está acuado, né? E isso é importantíssimo, né? Uma das coisas que eu mais gostava de vendas, né, é quando se fala que tem convenção de vendas, né? Quando estava na área técnica, eu falava, pô, ninguém me chama para convenção de vendas, Todo né? mundo quer ir, né? E a convenção de vendas, eu acho que é esse momento, né? A gente aproveita para dar o direcionamento, né? Para fazer na analogia ao maestro. O maestro, a gente brinca na orquestra que eu toco, assim, a gente já tem que chegar com a partitura pronta, né? O maestro só vai dar alguns ajustes, mas cada um já tem que estar com o seu pronto. Então eu acho que fazendo analogia para parte de vendas, né? A convenção de vendas é o momento que o maestro faz assim, ó, a gente vai tocar tal música, aqui na parte tal vai fazer piano, que é o baixinho, aqui nós vamos dar uma expressão maior, vamos abordar aqui, vamos atacar aqui, tem que ter o ataque, mas todo mundo já sabe qual é a música, né? A interpretação de como que eu acho que isso a convenção de vendas ajuda muito. E a parte boa que é celebrar, né? Celebrar a premiação, né? Celebrar as conquistas. Isso é uma coisa que eu sempre gostei da área de vendas, né? Você trabalhar por um resultado, né? Por uma meta, e não ficar ali trabalhando
E Só pelo dinheiro, às pelo vezes, né? dinheiro ou por uma coisa que nunca tem fim, né? Então acho que isso é muito importante para quem lidera os times de venda, né? Ter essa percepção, esse feeling da importância da celebração. Exato. E mesmo quando as coisas não estão boas, né? Sim. Você criar, porque não é só a equipe de vendas, né, que precisa desse engajamento, é a empresa inteira. Sim. Né? E Tem que renovar a energia, tem que né? renovar, né? Porque até fazendo esse paralelo, é como se o vendedor fizesse o solo. Sim. Solo. Só que só vai acontecer se a banda inteira tocar depois desse solo e durante, né? Senão não acontece. A preparação, tem a preparação para chegar no solo, né? A música Sim. não vai começar no solo, né? É, um sim. ápice de uma coisa. E, Gustavo, eu queria aproveitar, né, pegando esse gancho que você falou muito dessa questão de vendas. Você é um cara que migrou do técnico para a área de vendas, mas você foi muito estratégico, né? O que a gente até conversou do mercado, né? Quem está começando a empreender, às vezes o cara tem aquele sonho, ele gosta muito, tem muito essa questão. Às vezes é o cara técnico que fez isso a vida inteira e de repente pandemia, perdeu o emprego e fala, vou montar uma empresa, mas o que ele sabe fazer é programar, ou enfim, né, infraestrutura. O que você consegue dar de dicas, né, tendo passado por tudo isso, né, com toda essa bagagem, alguma coisa mais simples, assim, às vezes o que a pessoa está faltando, né, que está aqui ouvindo a gente, é o primeiro passo. O que ele precisa fazer? Qual que seria, né, você agora, falando com o Gustavo lá de trás, né, o que se falaria para esse Gustavo? Cara, o caminho é esse aqui, vai por aqui que é mais tranquilo e você vai conseguir sucesso. Não, legal, muito boa sua pergunta, Cadu. Acho que a primeira coisa que quem empreende precisa entender é o seu valor, né? Eu tive muitos problemas, assumo sem medo, de autoestima, né? Às vezes, eu sempre fui uma pessoa, a música até me ajudou muito nisso, uma pessoa mais tímida. A síndrome do impostor, você fala? De não achar que... Não, acho que não é nem não achar, é não ter consciência do tamanho que você é, ou do potencial que você pode ter, né? Então, muitas vezes você... Sonhar pequeno. Ou às vezes nem sonhar. Tem pessoas que estão ali num mundo, numa situação social, às vezes... No automático, né? No automático, né? Então, acho que o primeiro passo, o despertar, né? E eu acho que é você perceber o seguinte, o que eu entrego de valor, né? E a venda é isso, né? Você vende alguma coisa, né? Então, eu acho que a pessoa tentar identificar o que ela tem que realmente traz valor, né, para o mundo, né? Seja o cara que você falou, por exemplo, um cara que programa, né? Pô, quantas pessoas hoje não precisam de um programador? Por mais que falem, a IA vai programar sozinha, mas vai ter que ter o cara que pilota a IA e fala para a IA o que a IA precisa fazer. Então, eu acho que a pessoa tem que ter essa percepção, né, de si mesmo, né, de poder entender o que eu entrego para o mundo, né, o que eu entrego para a vida, onde eu posso ajudar as pessoas, né, onde eu posso fazer a diferença. E eu acho que o segundo ponto é gostar daquilo que faz, né? Eu acho que é muito ruim você acordar todo dia para fazer um negócio que você não tem tesão de fazer, né? Então, com o tempo, isso vai te destruir, né? Então, eu acho que a gente precisa sonhar, projetar o sonho, ter a consciência daquilo que a gente tem ambição, né? Acho que a ambição para quem é vendedor ou para quem é empreendedor, ela é o combustível. Essencial. Mas não, eu não digo, muitas vezes as pessoas dão um significado inapropriado, né, para as palavras. Meio imediatista, português, né? É uma língua muito rica, né? E às vezes a gente acaba não tendo atenção e coloca a ambição como uma palavra pejorativa, né? Aquela questão da falsa... ou da falsa moral cristã, né? Que, você não pode ser rico porque ser rico é ruim, né? Não pode. Então a gente precisa se libertar dessas crenças,
limitantes, né? E ter consciência de que ter ambição é o que te faz prosperar na vida, né? Então você tem que ter essa ambição de querer crescer na vida, né? E ver aonde eu posso melhorar. Você me fez pensar aqui um pouco no passado, né? Por que eu fui para TI? Né? O que eu falaria para o Gustavo que estava? Na verdade, eu fui para TI porque eu queria ser músico, né? E meu pai falava, não, ser músico, isso não dá sucesso, não dá dinheiro, não dá nada. Mas eu sou tecladista, né? Sempre gostei, eletrônica, sintetizador. Aí eu falei, não, eu vou fazer TI, porque em algum lugar, em algum momento, eu vou usar a TI na música. Eu fiz vários cursos de produção musical, né? Eu manjo bastante dessa parte de edição, de que ninguém saiba, né, que eu vou usar isso para ser músico. Mas foi a forma que eu achei na época, né, de ligar as coisas, né? Aí depois, obviamente, até criei a banda na empresa, mais uma vez conectei as coisas, né? Mas eu acho que aí acho que é aquela dica para você encontrar aquilo que te dá propósito, né? Não necessariamente a música para mim, muitas vezes, eu preciso ser profissional, às vezes, mas às vezes não. E hoje a música para mim ele é um hobby meio sério, né? Porque a gente leva isso a sério, se dedica, mas é uma coisa que dá prazer, né? E a TI para mim sempre, tanto que acho que na minha bio, eu sempre me coloco lá no LinkedIn, no X, eu sou um apaixonado por tecnologia e pela música, né? Então acho que é um pouco de você identificar propósito nessas coisas. Eu sempre gostei de tecnologia, eu tenho vários amigos de tecnologia que são tecladistas também, por causa dessa questão toda, ou guitarrista, porque tem os pedaizinhos lá para mexer, né? Então, tem o hardware, né? O hardware, Então, a gente tenta sempre buscar propósito, mas eu acho que é isso, é entender, né, aquilo que te dá prazer e o que aquilo pode ajudar as pessoas, né? Você vender. Né? Que eu falo, poxa, um médico é um vendedor? Ele é um vendedor, né, de serviços de medicina, da vida. Então, hoje a gente vê muito Instagram, né, diversos médicos se colocando ali para vender, né, o seu conhecimento, né, muitas coisas a gente vê. Então, eu acho que é bacana quando a gente entende que vendas é a atividade principal de qualquer negócio. Você não vende, desculpa, você não tem um negócio. Então, acho que o caminho, respondendo a sua pergunta, o empreendedor ele tem que saber que ele vai vender. Não que ele precise ser o vendedor, mas para vender a ideia dele, se ele for um empreendedor que vá participar de um Shark Tank ou de uma aceleração, né, igual vocês estão aqui no Google e tudo, ele tem que saber vender. E para saber vender, ele tem que ter noção do valor que ele agrega. O que ele faz de diferente que faria você comprar, né? Então, a gente vê muito essa lição. Eu gosto muito de artesanato, né? Então, quando você vai viajar com a família, vai naquelas feirinhas de artesanato, eu vejo assim, tem artesanatos e artesanatos, né? Você vê que tem gente que tem o capricho na hora de expor o seu produto, o acabamento, você vê que a pessoa gastou, né, o tempo dela ali e tudo. Com amor. O amor, né? Então, ela conseguiu unir essas duas coisas que eu considero chave. Ela fez aquilo com propósito, com amor, se dedicou, né? E ela entendeu que aquilo ali poderia despertar o interesse de alguém em comprar aquela ela podia estar mercadoria. fazendo na casa dela. Sim. E está se colocando à prova, né? Ela está indo para a rua, está indo expor aquele produto. Que muita gente vai pensar assim, mas não é tão bom assim. Eu vou vender só para minha vizinha. Esse é o ponto-chave que eu te falei, que eu já sofri muito, até como músico e como vendedor também, né? Eu, quando fui para vendas, o pessoal, não, mas você é um vendedor júnior. Eu falei, não, posso ser em vendas, mas nem tanto, né? Porque você já tem um background.
né? Então eu quis acelerar logo, não posso ser um vendedor júnior, vou aprender logo para... Então, e aí isso foi me dando a noção, e na música também, do tamanho que você é, né? E aí é que eu falo a questão da autoestima. O vendedor tem que ter autoestima. O vendedor que não confia no seu próprio taco, ele não, na hora de acertar a bola lá na sinuca, ele vai errar. Né? Então o cara tem que ser preciso, né? É isso tudo que eu falo, que tem a ver com essa energização, né? Com autoconhecimento, né? Então eu acho que a dica que eu dou para os novos empreendedores, seja mesmo agressivo no sentido de ousado, né? Seja ousado, vá, acredite, mesmo que você erre, né? Eu acho que a geração mais nova agora, né? Eles não têm tanto, talvez, o compromisso que a nossa geração teve de não errar, né? E a gente era muito punido por errar. Sim. Né? Eles experimentam mais, mas é o que eu falo, errou, beleza, corrige rápido. Exato. Né? Então é o que eu volto a falar da técnica do machine learning, né? Você De medir, erra, né? para aprender, é heurística, né? Você tem que errar para aprender, mas tem que corrigir rápido e tem que aprender com os erros. Aí volto lá linkando com a questão do CRM. Se você registra, se você tem suas métricas, você sabe que está errando e quanto está errando. Porque muitas vezes você entra no automático, como você falou, né? E não tem aquela autoconsciência, né? Do que você está produzindo, de quanto de valor você está gerando. E aí, valor que eu falo, não só na carreira dinheiro, profissional, né? Como você falou da minha carreira estratégica, agora assumindo o marketing, né? Eu identifiquei uma oportunidade porque eu tinha um problema, né? Então eu tive a autoconsciência de falar, poxa, isso aqui, será que eu consigo resolver? Acho que Fez sim, acontecer, tá? né? Porque eu tive a percepção de olhar, né? A autopercepção de olhar, primeiro, percepção do problema e segundo, de me questionar. E aí é o que eu falo, eu estou sábado defendendo o meu segundo MBA na USP de Inteligência Artificial. E assim, para mim, mesmo que a resposta da minha pergunta seja, não, você não consegue, eu não me contento com isso. Então eu vou falar, o que eu preciso fazer para conseguir? Né? Então, é até por isso que eu fui estudar inteligência artificial, fazer meu segundo MBA, porque eu não aceitava isso, né? De tipo assim, não, você não consegue. Não, consigo sim, é só estudar. Que o professor Clóvis falava, você tem que ter brio, né? Você precisa ter brio, não pode aceitar que você não sabe uma coisa. E hoje acho que essa questão do aprendizado, né? Até a música é engraçado isso, porque meus filhos já olham no YouTube, põem a música e vem o tecladinho, a nota que tem que apertar e já sai tocando. Ontem eu encontrei um amigo que fala que o filho dele faz a mesma coisa. Na minha época você tinha que esperar a revistinha chegar na banca de jornal para você pegar o violão e acertar a cifra. Legião Urbana. Aprender Legião Urbana. A partitura, puxa, você tinha que importar, era caro. Hoje eu tenho, você baixa lá o PDF, põe no tablet, a partitura está lá e você consegue tocar muito facilmente, né? Então, acho que para vendas é igual, né? A gente tem muitos cursos à disposição, muita metodologia à disposição. Então, assim, eu acho que não dá para ficar, não sei. Não, então, beleza, você pode até ter esse momento de olhar no espelho e falar, não sei. Mas e aí, o que você vai fazer com isso? É uma vitória, né? Beleza, você já identificou o problema. E agora o que você vai fazer para corrigir, né? Então, eu acho que hoje você tem muita... A internet está aí, né? Com muito conteúdo. Óbvio, você tem que filtrar, né? Porque às vezes tem conteúdo que não é de boa qualidade. Mas você tem muito livro, você tem muita coisa à disposição, né? Para poder vencer esses medos e atingir os seus objetivos, né? De ambição de vida, né? De chegar onde você quer chegar. Acho que é isso. Muito legal. Show. Gustavo, muito obrigado. Chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo. Passou rápido, né? Passou rápido demais.
Mas foi riquíssimo. Obrigado, Gustavo. Tenho certeza que eu aproveitei. Tenho certeza que o Eu Cadu aproveitei também. bastante. Foi uma bela história com E um vários contador de insights. história, né? Conta super bem, parabéns. Igor. Parabéns. É um vendedor. É vendedor, é. É isso que a gente precisa. E o melhor, eu tenho certeza que você ajudou os nossos ouvintes. Sim. Então, você que está nos ouvindo, tenho certeza que você vai aproveitar alguma coisa aqui desse episódio. Então, Gustavo, obrigado. Valeu Eu mesmo que por agradeço. participar, aceitar o nosso convite aqui. E você que está nos ouvindo aqui, está na nossa 4ª cadeira, junto comigo, com o Cadu e com o Gustavo. Né? Deixe seus comentários aqui na sua rede principal, preferida de podcast. Compartilhe com o seu colega, com o seu time. E não deixe de acessar aqui as nossas redes, né? A gente vai deixar o link do Isso. Gustavo também. O nosso site da Scalar Say, da Mobius, da agência Mobius. Vamos deixar o link aqui do LinkedIn. Do Gustavo também. E, por favor, nos visitem e não deixe de assistir ou ouvir o próximo episódio. Até lá, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.